Meus diletos irmãos e minhas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, ao celebrarmos o 10º domingo do tempo comum, a liturgia da Igreja nos faz pensar na eternidade como um dom querido, sonhado, desejado por Deus para a sorte do homem. Ou seja, o homem foi criado por Deus para que viva em plena comunhão com Deus, do lado de Deus. O céu, para o ser humano, não é uma utopia, não deve ser um privilégio. Privilégio aqui como uma lei privada para poucos. Lei privada, privilégios. Não. Mas como que a sorte última de todo ser humano. Lembremos que Deus criou o céu, criou a terra, mas em momento algum na poesia das Sagradas Escrituras, quando se fala de Deus criando os céus e a terra, lá o autor sagrado vem nomear o inferno, porque o inferno nunca esteve nos planos de Deus. Porque o mal não tem o seu princípio em Deus. Porque Deus pensou o homem totalmente bom, totalmente santo, totalmente puro. Vejam que quando nós vemos essa narrativa aqui do livro do Gênesis, nesse capítulo 3, nós nos deparamos com um relato muito bonito do autor sagrado, até então absurdamente desconhecido dos judeus, dos cristãos, mas que é o texto que tem autoridade para nos narrar o princípio da humanidade, que tem o seu germe, o seu início em Deus. O homem foi feito para Deus. A vida do homem na terra deve ser um canto perene de louvor a Deus. E no coração do homem deve sempre existir esse desejo absurdo de eternidade que nenhum ser vivo possui, mas é algo inerente a nós homens, que pensamos, que temos razão e que somos feitos por Deus para o infinito. Por isso que nossa alma é imortal. Só que vejam bem, aqui nós vemos essa amizade santa de Deus com o homem. Deus criou o homem, Deus criou o ambiente para o homem. Lembremos-nos que o paraíso foi criado por Deus para o bem-estar bem do homem. Mas Deus impõe ao homem um limite. Vocês podem desfrutar de tudo isso, mas nessa árvore aqui, vocês não podem tocar. Nessa daqui, vocês não podem mexer. Por quê? Porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E minha gente, é bem verdade que ao olharmos com os olhos teológicos para esse texto, nós vemos que o drama da humanidade começa aqui, quando o homem
não quer viver no limite imposto por Deus. Só que existe uma grande diferença. Deus não tem limites, porque Deus é infinito. O homem tem limites, porque o homem é um ser finito. Deus não tem início, o homem tem início. Deus não tem fim, o homem tem fim. O início do homem é Deus, e o fim do homem também é Deus. E aqui nós vemos que o homem decide caminhar sozinho. O homem decide que quer caminhar só. Porque o homem meio que não tinha clareza a respeito de quem ele era. Deus é Deus, o homem criatura. Deus de poder, o homem limitado, sem poder. E o homem aqui não enxerga que ele tem um limite. E o limite do homem é a obediência a Deus. Isso aqui é interessante para a gente. O homem pode ir até onde Deus o permitir. O homem não pode ir por onde Deus não permite. E o caminho traçado, e o caminho trilhado pelo homem deve ser um caminho abençoado por Deus. E a obediência passa aqui pelas bênçãos. A obediência passa aqui por fazer o que Deus permite. Se o homem é obediente, o homem vive. Se o homem desemboca pela desobediência, o homem morre. Minha gente, o que é o céu? O céu é o lugar dos obedientes. E o que é o inferno? O lugar dos desobedientes. O céu é o lugar daqueles que em vida compreenderam que o limite é Deus. O inferno é o lugar daqueles que pensaram que poderiam viver sem limites. Vejam que aqui Deus chama Adão. Onde estás, Adão? Adão, a própria palavra, não é? Vem de Adamá, a terra, humus, né? O homem que é feito de um modo humilde, ou seja, de algo finito que é o barro. Onde estás? Deus sabia o que o homem tinha feito, porque aos olhos de Deus não tem como a gente esconder nada. Nós podemos esconder uns dos outros, mas de Deus a gente não esconde nada. Deus sabe mais de nós do que nós mesmos. Deus conhece mais de nós do que nós mesmos, porque Ele é o nosso início e é o nosso fim. E Deus chama Adão, onde estás, Adão? E Adão aqui assustado, temeroso, agora estava sentindo uma sensação que antes ele não conhecia. Vocês lembrem que a própria Sagrada Escritura, ao falar de harmonia, exclui completamente o medo do homem. O medo do homem é fruto do pecado. A desarmonia da vida, da terra, é fruto do pecado. E Adão aqui está sentindo um peso, uma coisa estranha que antes nunca tinha sentido, um medo medonho. O medo de ser descoberto, o medo de ser castigado, o medo de desapontar alguém
que verdadeiramente o amava? E ele responde: ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. Olha aqui, Adão, ao escutar a voz de Deus, ficou com medo. Meus irmãos, desde quando a palavra de Deus faz medo? A palavra de Deus só faz medo para quem é um pecador costumais e que senta no pecado e diz: eu sou assim, não mudo, e o meu jeito de ser é esse, e eu sou assim. A este, a palavra de Deus faz medo. Estava nu, desprovido, desamparado, jogado à sorte do mundo, com vergonha de suas partes expostas, e se escondeu, envergonhado. Oh, minha gente, como seria bom se o homem compreendesse que não tem como se esconder de Deus. Eu acho tão bonito o texto santo desse proto-evangelho aqui do livro do Gênesis, o primeiro evangelho, porque o autor sagrado aqui é fenomenal ao relatar que o homem se esconde com vergonha porque pecou. E vejam que nós temos essa atitude também aqui. Quando pecamos, quando erramos, a vergonha toma conta do nosso ser. E muitas vezes, se pudéssemos abrir um buraco e entrar, nós assim o faríamos. Ele se escondeu, porque desapontou quem o amava. Só que Deus, que tudo sabe, vai lembrar a Adão: olha, quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, Adão. Adão, você tem um limite, Adão. Adão, eu quis te privar do mal. Minha gente, isso aqui é fenomenal. Não é que Deus tolheu a liberdade de Adão e de Eva, não. É que Deus queria privar Adão e Eva de conhecer o mal, porque o mal não é bom, é antônimo. Quem falou que conhecer o pecado é coisa boa? Quem falou que passar pela desobediência é coisa boa? Não. Coisa boa é a obediência, é a consciência tranquila, é viver em paz, de peito erguido e aberto, sem ninguém desapontar, sem precisar se esconder. E aqui, Deus quer proteger Adão, quis proteger Adão. Eu não queria que você conhecesse o mal, porque o mal vai te fazer mal. Minha gente, do mal nós corremos, tanto que o próprio Senhor, ao ser interpelado pelos seus discípulos, os seus apóstolos, que pediram um modo perfeito de rezar, nosso Senhor ensina ao Pai Nosso. E qual é o último artigo do Pai Nosso? Livrai-nos do mal. Se Cristo nos ensinou a rezar, pedindo para que Deus nos livre do mal, por que muitos cristãos andam à procura do mal, do pecado, de uma vida errante, na desobediência,
em uma vida desregrada, sem limites, em uma total libertinagem moral. E é o que nós nos deparamos ultimamente. Hoje, nós encontramos tão poucos católicos que pensam e agem como católicos, genuinamente falando. A gente encontra dentro das igrejas muitos católicos com pensamentos de pagãos, muitos católicos com pensamento de protestante, e poucos católicos com pensamento de católicos, de viverem na penumbra da fé, pressurosos de acertar, de alcançar o céu. Quando eu digo que um católico que pensa como um pagão é aquele católico assim: a igreja diz aborto é pecado, apoia e aceita o aborto. A igreja diz não ao divórcio, já casa pensando, se não der certo eu separo. E a gente poderia sair aqui dando vários e vários exemplos de católicos que pensam como pagãos, católicos que pensam como protestantes. Eu estou na igreja e eu me confesso diretamente com Deus. Não está pensando como católico. Eu vou à igreja, mas eu acredito só naquilo que eu quero. A própria palavra, não é, católico quer dizer crer no todo, sem protestar nada, sem duvidar de nada, sem excluir nada. O católico é aquele que crê no todo, na doutrina universal. Então vejam que o católico, ele é chamado por Deus a viver essa santa obediência a Deus. A obediência no horizonte da fé. A fé que eu recebo no batismo me obriga a ser obediente. A fé que eu professo me obriga a ser obediente. É claro que vocês vejam que aqui, de um modo tão santo e bonito, não é? Deus relembra como um pai amoroso, embora Adão não tivesse essa concepção de Deus como pai, Deus relembra aqui: por acaso você comeu o que eu te proibi? E Adão, covarde, joga a culpa na mulher. Foi ela que tu me deste como companheira, que me fez comer. É como se Adão tivesse dito assim: se eu tivesse sozinho, eu não tinha pecado, a culpa é do Senhor, que me deu essa mulher. Olha aqui, ó. A mulher que tu me deste como companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. E Deus diz à mulher: e por que você fez isso? E a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Vejam que Deus aqui dialoga. Deus dialoga com Adão. O centro da criação, Deus criou tudo para Adão, criou tudo e entregou a Adão. E ainda criou a mulher e deu a mulher como um presente para Adão. Eu gosto muito dessa imagem aqui. A mulher que é um presente de Deus para o homem. Um presente. E Deus dialoga com ele, Deus dialoga com ela. Mas vejam a atitude de Deus.
Deus não quer saber por que a serpente fez. Deus não quer diálogo com a serpente. Olha as palavras de Jesus, olha as palavras de Deus com a serpente. Porque fizestes isso, serás maldita. Deus não perguntou de jeito nenhum por quê. Porque com o mal não se dialoga, minha gente. Com o mal, nós não devemos abrir espaço para dialogar. Se Jesus, ali ao ser tentado, dialogou com o inimigo, foi porque nosso Senhor, naquele momento ali, Ele queria nos provar que é possível vencer o mal, porque Ele é harmonia. Mas nós não podemos cair na tolice de querermos dialogar com o mal. Quando eu falo dialogar com o mal aqui, eu estou falando na tentação que bate às nossas portas, que vem ao nosso coração diariamente. Todos nós somos tentados. É claro que alguns percebem, porque levam a sério a vida espiritual, e é claro que outros não percebem, porque não levam a sério a vida espiritual. Mas nós não estamos imunes à tentação. Só que nosso Senhor vai nos dizer que quando Ele permite a tentação na nossa vida, é porque Ele sabe que nós temos forças para vencê-la. Ninguém é tentado acima das suas forças. Ninguém. Nem eu, nem vocês. Só que aqui nós temos que aprender a correr de Satanás. Na hora que a tentação vem, nós temos que correr, não enfrentar. Se você enfrentar, se você for dialogar, você vai ser seduzido e você vai perder. É como uma criança que ela, de repente, vai ali no terreiro de casa, no quintal, à noite, e de repente tem alguém lá escondido com uma máscara bem feia. A criança, ao ver, dispara, sai correndo para o braço do pai e da mãe. Assim é a gente. Somos nós. Quando nos depararmos com a tentação, nós temos que disparar na carreira. Nada de dialogar, nada de abrir brecha, nada de pensar, eu acho que eu posso. Esse eu acho que eu posso, aqui, já é o coração dividido entre pertencer a Deus ou não, entre ser obediente ou não. E vejam que o próprio Senhor vai nos falar aqui de divisão. O diabo é mestre em dividir. Só que nós pensamos sempre na divisão social dos falsos, daqueles psicologicamente perturbados, que querem o tempo todo estar criando confusão no ambiente de trabalho, dentro de casa, na vizinhança, aqui e acolá. Mas a divisão primeira aqui, a divisão primitiva se dá no coração. Quando o nosso coração está dividido, aí pode acontecer a divisão social. Quando o nosso coração ele está dividido, Deus perdeu. E vejam que o nosso coração facilmente se divide. Porque nós vivemos em um momento da história em que Deus, nosso Senhor, não tem vez neste mundo. E para escândalo dos cristãos,
não tem vez nem no coração dos cristãos. Por quê? Porque primam, hoje em dia, por uma liberdade que escraviza. Porque hoje, quando um pai impõe limites a um filho, o filho vê o pai como chato. Porque um patrão, quando exige do funcionário que ali cumpra a sua obrigação, esse patrão é ruim. Porque quando no meu trabalho o meu superior me exige para cumprir uma coisa boba, por esses dias eu fiquei bobo, não é? Uma pessoa achando ruim, porque um superior cobrou para a pessoa cumprir o horário. E a pessoa veio me reclamar e eu dizia assim: minha filha, tem tanta gente querendo um emprego e você reclamando porque tem que fazer, cumprir horário. Minha gente, quem trabalha tem que cumprir horário. Quem não quer cumprir horário não trabalhe. Isso aqui é justiça. Vejam que é importante a gente ter as coisas com muita clareza em nossa mente. A obediência me salva, a desobediência me condena. E na obediência eu faço acontecer em mim a vontade de Deus. Olha aqui, quem faz a vontade de Deus, esse é da minha família. Na família de Deus não tem espaço para os desobedientes. Tem espaço para aqueles que, caindo na desobediência, podem e devem se arrepender e buscar a ser obediente. É por isso que Deus nos deixou o sacramento da confissão, para que nos momentos de desobediência nós nos arrependamos e possamos voltar o nosso coração para Deus. Vejam, a mudança de mentalidade, todos nós temos que fazer. É preciso mudar a nossa mentalidade. E, como eu costumo dizer sempre, são 13 anos e 4 meses que eu estou dizendo sempre isso a vocês. A gente começa a fazer aquilo que é mais fácil para servir a Deus. No que é mais fácil, a gente precisa endireitar o caminho, ir à missa, assumir meu trabalho de pastoral, assumir meus encargos, assumir meus compromissos de fé, buscar levar uma vida correta de oração. E depois eu vou fazer aquilo que é mais pesado, aquelas coisas que estão mais arraigadas em mim, que me faz tanto sofrer, e que muitas vezes parece que aquilo ali faz parte de mim, mas não sou eu. São coisas que vão sendo agregadas a mim e vão deixando de me fazer ser semelhança de Deus, e eu vou me transformando em uma grande carranca. Porque Deus não habita em um coração desobediente, em um coração libertino, em um coração desvairado, em um coração altivo, que pensa que Deus está tolhendo a liberdade e a capacidade do homem viver. É por isso que o salmista, de um modo tão santo, hoje diz assim: olha, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Mas que profundeza é essa daqui que o salmista está dizendo? Não é o inferno, porque no inferno Deus não escuta a voz daquele que clama, porque não tem mais jeito. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é justiça.
E se o homem escolhe ir para o inferno, nem Deus pode tirar o homem do inferno, porque Deus não pode se contradizer. Antes de ser misericórdia, Ele é justiça. Aqui, quando o salmista canta, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. É o homem que deve clamar a Deus quando se desvia do caminho. Eu ia dizer assim, não é? Nós temos o direito de desviar, mas essa palavra na própria forma já está errada, não é? Mas nós podemos, nós estamos propensos a nos desviar do caminho, sim. Porque basta deixar um pouco de rezar, que nós começamos a perceber tantas presepadas que vão entrando em nossa mente, tantas ideias loucas, treslocadas, que vão querendo nos fazer enxergar o correto no incorreto, o certo no errado, o santo no pecador. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, pedir ao Senhor, o bom Deus, na liturgia de hoje, tão magnânima, né, que Ele nos ajude e nos fortaleça e nos santifique, para que, vivendo aqui na terra, com muita dignidade, o sétimo dom do Espírito Santo, temor a Deus, quando chegue o derradeiro momento do nosso viver, nós possamos nos salvar e dos céus desfrutar. Volto a dizer, e assim termino a minha homilia desse 10º domingo do tempo comum. O céu não é um privilégio para poucos, mas o céu é um dom de Deus para todos que querem aderir a Ele e lutam todos os dias pela eternidade. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,